dar o segmento do módulo da tarde, né? Discutindo um caso clínico que o Dr. Felipe Augusto Porto vai apresentar. Ele pode vir para cá. E depois a gente vai parando e discutindo a conduta. Neoplasia de estômago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer também o convite feito pela organização do evento para estar aqui e discutir um caso aqui do nosso serviço, fechando, né, amanhã, no período da manhã, onde foi discutido amplamente o tema neoplasia de estômago, de esôfago, neoadjuvância. Vamos compor a mesa, né? Só um minuto. Então, chamar o Dr. Rubens Salum, o Dr. Rodrigo e o Dr. Divaldo, que vai estar substituindo a doutora Andréa. Bom, então nós trouxemos aqui um caso clínico, um caso do nosso serviço, para exemplificar um tratamento que deu certo, um tratamento que é discutido amplamente na literatura, um tratamento multimodal e que teve sucesso e teve êxito, está tendo êxito, e como nós temos aqui também a plateia do estudante, serve também para a gente discutir um pouquinho, ver a sintomatologia do caso. Então nós vamos falar sobre um caso de neoplasia do estômago. Paciente FS masculino, de 60 anos, procedência Água Branca, Alagoas. E esse paciente chegou no ambulatório com uma queixa de epigastralgia há 2 meses e saciedade precoce. Relatava também uma perda ponderal importante de cerca de 15 quilos. Como antecedentes, o que tinha de significativo na história desse paciente, que ele era etilista e tabagista, não tinha nenhuma comorbidade e uma história familiar negativa para câncer. Ao exame físico, um paciente com performance status bom, né, com ECOG 1, sem alterações ao exame físico abdominal, ausência de adenomegalias palpáveis. Esse paciente foi submetido a uma investigação onde realizou uma endoscopia digestiva alta que revelou uma lesão úlcero-vegetante gástrica, certo? Em região antropilórica. Foi feita a biópsia, naturalmente, e o laudo, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, um G2 ulcerado. Esse paciente prontamente foi submetido a um estadiamento clínico com raio-x de tórax, sem evidência de nenhuma doença metastática, e realizou uma tomografia de abdômen com contraste, que mostrou um espessamento concêntrico na transição gastroduodenal, naturalmente o pilórico, com redução de sua luz, uma lesão de 4x4 por 3,7 centímetros, além disso uma adenomegalia de 1,8 por 1,2 centímetros entre o fígado, cabeça do pâncreas e a transição gastroduodenal. Trouxemos aqui a imagem. Essa é a tomografia inicial. Acompanha a setinha verde, onde mostra um espessamento tumoral em região antipilórica, certo? Uma distensão gástrica, você vê com resíduo. E essa outra setinha, o linfonodo aumentado de tamanho nessa topografia, sugerindo um estágio um pouco mais avançado. Bom, após esse exame de estadiamento, definimos esse paciente, né, um estadiamento clínico com T3N1, M0, estágio 2B, e a partir daí o ponto de interrogação veio na cabeça da gente. O que fazer com esse paciente? Cirurgia, neoadjuvância, é isso que nós gostaríamos de questionar com os ilustres presentes à mesa, o que cada um faria com esse paciente.
passar aqui para o doutor Salum primeiro. Eu acho que depende de algumas coisas. Quer dizer, primeiro depende da porta pela qual ele entra. Né? Se ele entrasse pela porta do cirurgião, em muitos lugares do mundo, inclusive, ele seria operado. E se ele entra pela porta da oncologia clínica, provavelmente, especialmente no Ocidente, ele receberia aqui. E pela porta do país, né? No Japão, eu acho que muitos operariam. Nos Estados Unidos, eu acho que ninguém operaria. Todos fariam neoadjuvância. Ou percentual pelo menos grande, porque alguns talvez operassem e fizessem o McDonald's depois. No Japão, a neoadjuvância, como eu falei de manhã, ela é bastante disseminada, especialmente com fluoropyridina oral, que para o japonês, para o asiático, ela tem uma capacidade de atuação melhor pelas diferenças genéticas que a gente tem do citocromo B450, mas isso é um detalhe. Eu acho que seria também de grande relevância a gente saber se ele é um tumor bem diferenciado ou um tumor com células anel de cinete. Né? Há uma tendência, de alguma forma, com célula anel de cinete de talvez não fazer a química e operar direto. Isso no Japão, isso também é uma corrente japonesa. E a terceira coisa é a questão obstrutiva dele, né? Quer dizer, uma neoplasia circunferencial na saída do duodeno, que já está com um caráter quase obstrutivo, né? Muitas vezes está ao passo desse quadro, né? E que talvez a gente precise resolver esse problema. E aí isso tenderia para a operação, em que pese muitos casos que começam o tratamento clínico, oncológico clínico, eles melhoram. Quer dizer, o tumor abre, melhora a alimentação, etc. Eu, pessoalmente, eu tenderia, se eu tiver condição clínica, a fazer uma neoadjuvância no esquema uma variação qualquer do esquema médico e trataria. Né? Mas isso, eu acho que todas as correntes têm defesas muito fortes para elas. Eu acho que não estaria errado em nenhum momento oferecer uma cirurgia D2, é um linfonodo, o único linfonodo visível ressecado. A outra questão é se faz ou não, num caso desse, especialmente se for anel de cinete, uma laparoscopia, no sentido de você identificar se tem carcinomatose. Tem outras correntes fortes, né, que defendem a laparoscopia. No nosso serviço tem um trabalho antigo do Dr. Ulisses Ribeiro, que ele fez uma série de casos e mostrou que células são identificadas. O grande problema da laparoscopia, o grande calcanhar daqueles da laparoscopia é a citologia esfoliativa, a citologia desse líquido no nosso meio. A gente tinha um grupo que fazia isso muito bem, e que quando esse grupo saiu, se aposentou do hospital, quem fazia, acabaram a citologia expositiva, nunca mais teve. Então, não adianta a gente coletar um líquido ou material e isso não ser examinado de forma adequada. É um problema. Mas você dispondo desse recurso, ele não sendo tão complicado, é uma opção, no caso de você constatar uma carcinomatose, de você eventualmente não fazer. Eu não acho tão relevante nesse caso, porque ele tem um quadro obstrutivo que de qualquer forma ele vai para um tratamento, nem que seja paliativo. A parte boa é que a radioterapia vai ficar só esperando para ver o que os dois vão fazer. Você, Divaldo. Tem um aspecto que eu acho que o Divaldo pode salientar, é que nem sempre a cultura do nosso doente é que esse doente vai fazer a neoadjuvância. É um problema muito sério no nosso meio. O doente quer ser operado logo pelo cirurgião, porque ele acha que fazendo a operação, o tratamento cirúrgico, ele vai ter o melhor resultado. Então, o que você acha, Divaldo? Vocês foram bem felizes aí professor Rubens, com essa situação, dizer, depende da porta de entrada dele. E do acesso, né? O Roberto falou essa dificuldade que é a cultura do paciente. Realmente no nosso meio eles são bem tendenciosos ao tratamento cirúrgico
disseminação da cultura da neoadjuvância para a equipe médica, ainda tem a questão da aceitação do paciente dessa situação. O paciente também tem um quadro ali, numa distensão gástrica intensa, o que faz a gente pensar num método cirúrgico inicial aí para aliviar primeiro esse sintoma, já que as duas abordagens com cirurgia primária ou tratamento posterior com quimio-radioterapia seriam aceitáveis para a situação dele. Acho que eu conheço um pouco do caso, né? Nesse caso, esse paciente aí no nosso meio, o Sistema Único de Saúde, ainda tem muita restrição de acesso ao tratamento cirúrgico, então eles conseguem agora talvez cair na neoadjuvância de forma mais facilitada, porque a gente consegue ver um acesso à quimioterapia mais facilitado do que ao tratamento cirúrgico. Então ele tinha feito o diagnóstico e entrou pelo ambiente da oncologia clínica. Então esse paciente acabou indo para a neoadjuvância. Acho que o que definiria nesse momento agora seria muito menos as características do doente e talvez a facilidade que ele teve de ter o tratamento de neoadjuvância com o esquema. A gente usou, nesse caso, o esquema da platina com fluoracil, o esquema do trabalho francês, por conta também de questões de cobertura, e isso não são esquemas que foram comparados cabeça a cabeça com o MEDIC Trial, né? O MEDIC tem várias modificações, como o Rubens também falou, da sua forma de ser realizado, que é um trabalho que dá um esquema de quimioterapia que dá um pouco de trabalho, precisa de acesso com porte a cário, precisa de infusão de quimioterapia contínua, e o acesso a esse tipo de tratamento nem sempre é tão fácil, e mesmo a tolerância do doente para ele. Então, assim, nesse caso especificamente, a neoadjuvância seria e foi a minha escolha no momento, justamente pela facilidade do acesso. O paciente conseguiu passar na consulta com esse método de estacionamento, já ir fazer sem precisar esperar um agendamento cirúrgico. Isso. Coincidentemente, com o paciente compartilhado entre nós, e diante do aspecto nutricional ainda está bom, de performance também bom, discutimos o caso, o achado da tomografia, e aí chegamos a esse consenso de submeter esse paciente à neoadjuvância. Esse paciente, como o Divaldo falou, ele fez um esquema com cisplatina e fluoracil, 3 ciclos no pré-operatório, no caso com forma neoadjuvante, e em maio desse ano, esse paciente foi reavaliado com uma tomografia de abdômen com contraste e nos mostrou uma excelente resposta com redução dessa lesão expansiva gástrica. Inclusive o doente, quando chegou para nós no ambulatório de cirurgia, com um pouco mais de ganho de peso, o estado geral melhor, mais disposto, além da diminuição da lesão gástrica, a ausência da linfonodomegalia que tinha sido identificada previamente. Aqui a tomografia pós-neoadjuvância, comparando com a anterior, é possível perceber, aí na setinha verde que vai aparecer, uma diminuição desse espessamento tumoral, apesar de ainda um estômago estendido, mas é claramente percebido a resposta, entendeu, ao tratamento. Aqui mais uma foto, só para mostrar que o linfonodo desapareceu da região, como a gente pode verificar naquele slide inicial. Esse paciente, então, foi conversado, o exame físico mantido, bom estado geral, encaminhado para tratamento cirúrgico, cirurgia realizada no final de maio, uma gastrectomia subtotal, com linfadenectomia D2, a cirurgia transcorreu sem nenhum problema, esse paciente teve uma boa evolução pós-operatória e teve alta no 8º dia de pós-operatório. Nós temos por rotina manter esse doente pelo menos 7 dias, nós temos uma dificuldade, às vezes o paciente de longe, do interior, você libera esse doente, ele para retornar tem um pouco de dificuldade, então a gente sempre segura um pouquinho, mas o paciente evoluiu de forma tranquila. O laudo histopatológico confirmou, né, o diagnóstico, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, com 2 por 1,5 centímetro, então aqui a gente pode verificar uma diminuição da lesão, lembrando que no estadiamento essa lesão tinha 4 centímetros, infiltrando até a muscular, as margens livres,
foram dissecados 33 linfonodos, todos negativos. Então, estadiado após o resultado da anatomia patológica como um T2N0 M0. Esse doente encontra-se no momento completando o esquema perioperatório, né? Finalizou nesse mês de agosto o 4º ciclo, encontra-se bem, estive com ele na semana passada, ganhou peso, clinicamente sem nenhuma evidência de recidiva de doença. Então, quem estava aqui de manhã que viu a aula da Flávia, tem um slide que ela mostra todos aqueles benefícios da neoadjuvância, do tratamento perioperatório, aumenta o índice de ressecção R0, é um paciente que muitas vezes pode ter uma complicação cirúrgica, então o tratamento adjuvante pode ficar comprometido. Então nós trouxemos esse caso apenas para mostrar na prática o que a gente vem fazendo, um resultado que deu certo, positivo, e trazer também para os estudantes para ver como normalmente um paciente com quadro de câncer gástrico, é importante também trazer em meio a aulas tão de excelência, né, com literatura, com tudo que tem de mais de novo na literatura mundial, a gente trouxe um caso clínico para mesclar, e a gente acha que isso é importante também. Raciocínio. A impressão que tem quando a gente vê casos como esse, com respostas maravilhosas à quimioterapia, é que um colega que fala isso, que o futuro talvez nós não tenhamos que fazer tanta linfadenectomia como a gente faz hoje. Ou então a gente vai fazer linfadenectomias e aí o doente vai passar para um novo estágio. Eu queria aproveitar o professor Salum aqui. O senhor tem feito esofagectomias em doentes que fazem kit de neoadjuvância e tem encontrado, às vezes, o desaparecimento da lesão. Quantos casos? Assim, e câncer gástrico também. Esse caso, assim, ilustra claramente um doente que tinha uma linfadenectomia, né? E depois você não tem mais um linfonodo. Esse doente teria que ser tratado no planejamento inicial que a gente fez, de fazer químio, cirurgia e rádio e químio depois, ou a gente mudaria o planejamento terapêutico após a gastrectomia? Então, primeiro eu queria antes comentar a cirurgia. Eu acho que todos nós assinaríamos embaixo essa linfadenectomia, muito bonita. Eu aprendi a fazer assim com uma pessoa que está aqui nessa sala, que é um pouco mais velha que eu, e me ensinou a operar câncer gástrico. Não posso falar quem é, conflito de interesse, mas a gente assinaria embaixo a sua linfadenectomia, 33 linfonodos é um número importante, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer e continuar fazendo, mesmo com neoadjuvância, apesar da neoadjuvância, e graças a Deus com neoadjuvância. Quer dizer, na verdade, a gente não tem que pensar em diminuir a linfadenectomia com a neoadjuvância. Nos nossos casos que fizeram neoadjuvância, que são cada vez mais casos de câncer de esôfago, a gente separa em dois grandes grupos, que são oncologicamente distintos. O SEC, o carcinoma espinocelular, que responde bem à radioquímica e que tem uma resposta que a gente chama patológica completa, que é na peça não ter nada, em mais ou menos 40% dos casos. Mesmo esses casos são operados dessa forma, porque a gente não sabe que a resposta é patológica completa. A resposta clínica completa não prediz com muita acurácia a resposta patológica completa, ou seja, apagar a lesão no PET, desaparecer ela na mucosa do esôfago e você não identificar mais lesão, é muito comum após quimio-rádio. Entretanto, a patológica completa em 40%, a gente não tem método que defina isso. Particularmente nesses casos, quando a gente estuda o T0, quer dizer, ou seja, zerou o tumor na parede do esôfago, pegamos todos os T0, um percentual de 1/3 dos T0 tem N positivo. Principalmente quando a linfadenectomia tiveram mais de 25 linfonodos. Todos aqueles que eram N positivo, a maioria, a linfadenectomia foi pobre. Ou seja, temos que continuar fazendo linfadenectomia, porque se o controle local pode ser bom, isso
falando para o esôfago, e me pediram para voltar um pouquinho. O controle local pode ser bom, o controle dos linfonodos, que estão, principalmente aqueles fora da área da rádio, espalhados ali no tórax, lá em cima, etc., e a disseminação errática no esôfago, não é tão boa assim, esse controle. Agora, voltando para a questão do adeno, a resposta patológica completa é ainda muito pior que o câncer epidermoide, especialmente só com químio. Ela existe, na nossa casuística, só com químio foi de 6,7%, e com químio e rádio está em torno de 12%, para os adenos de esôfago distal e junção esôfago gástrico, não esse caso. Então, menos ainda é de se abdicar da ressecção e tampouco da linfadenectomia. E mais, a gente guia a linfadenectomia, muitas vezes guiada pelo exame pré-operatório. Ele para a gente é fundamental. Eu sempre peço ao cliente, guarde bem isso e leve para o centro cirúrgico. Leve para a sala, a gente leva para a sala de operação o primeiro exame, daquela bolotona lá. Para a gente ir atrás dessas áreas, desses territórios, e limpar todos esses territórios bem. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que continuar fazendo. E são exatamente esses pacientes que têm o melhor benefício, esses com resposta boa ou com resposta patológica completa. Tem mais benefício ainda. O Dr. Adjani, chefe do MD Anderson, ele fez um levantamento grande nesses adenocarcinomas de junções esôfago-gástricas e comparou aqueles casos. Pegou todos os casos que tiveram resposta clínica completa. Isso está publicado, uma publicação recente, do MD Anderson. E pegou os casos que o paciente optou, e às vezes isso aconteceu induzido pelo oncologista, que assumiu, vamos observar a sua lesão, em vez de operar, ou por um familiar, ou por alguém, e o paciente que foi para o tratamento, completou o tratamento com a cirurgia, porque na verdade neoadjuvância significa terminar com a operação e mais o tratamento que vem depois. E ele comparou esses dois grupos, que não são pareados, eles não são similares, né? Um optou por não operar e o outro continua operando. E a sobrevivência dos operados é brutalmente maior. Não tem nível de comparação daqueles que, com resposta clínica completa, que operaram versus os que não operaram. Então, eu acho que a gente tem muito dado que fala que a gente tem que operar e da melhor forma possível esses doentes. A radioterapia para esse doente teria alguma? Não, esse, assim, falando negativo, foi uma D2, margem negativa, não tem nenhum papel para a radioterapia de novo. A radioterapia transoperatória, não desse caso, como é que está a situação atual em relação ao câncer gástrico? Então, o Memorial tem uma série muito interessante com bracterapia intraoperatória, mas o problema é assim, aí já passa a ser nacional. A bracterapia é muito operador dependente. E hoje nas escolas médicas a gente vê cada vez menos especialização em bracterapia intraoperatória. Então, o número de profissionais que podem contribuir para fazer um volume criticável, né, que você consiga ter massa crítica para analisar, está ficando cada vez menor. Infelizmente, a nova tecnologia agora parece videogame, todo mundo pode fazer, dá muito menos trabalho, muito mais reprodutivo do que fazer uma intraoperatória. Roberto, falando da dissecção um pouco, não é a minha área, mas assim, no câncer de estômago tem séries que mostram que a partir de 40 linfonodos, né, tem um outro salto de ganho de sobrevida, talvez seja um viés de seleção da qualidade da cirurgia, talvez muito mais do que tirar 40 linfonodos negativos, mas parece que aquele doente que conseguiu tirar pelo menos 40 linfonodos ainda tem um prognóstico ali, eles veem que esse linfonodo negativo melhor. Então, assim, por mais que a D3 tenha sido questionada, né, se vai realmente conseguir acrescentar em cima da D2, fazer uma D2 bem ampla aí, eu acho que o cirurgião não vai perder esse campo de atuação não, e a gente vai manter, né? Para esse doente realmente ele conseguiu, é um caso clássico de benefício para um tratamento que até pouco tempo a gente não acreditava, né? A gente já teve
diversas séries que usaram platina também, fluoracil dessa mesma forma, e tinham tido trabalhos negativos, não só na adjuvância de câncer de estômago, a gente tinha 30 estudos quando eu fui fazer essa aula, com adjuvância diversos negativos, e com os meta-dados que criou um melhor entendimento de que isso era positivo, e com esses estudos melhor dimensionados, que foi o McDonald, e a partir daí que a coisa foi realmente mais forte, mas realmente o cirurgião não vai sair. Você sabe que algumas coisas impactam na vida da gente, né? Eu mencionei uma vez que eu fiquei com o Dr. Siebert em Guayaquil, no Equador, e foram 8 conferências minhas, dele, de outros convidados, de cada um, sobre o mesmo assunto. Quer dizer, na verdade, era um negócio de pupurri. E eu me lembro dele falando, antes do MEDIC, antes dos trials de coisa de neoadjuvância, ele falou, a impressão que eu estou tendo na Europa é que se tem algum benefício grande nesses tumores, nesses adenocarcinomas, especialmente os de junção, de alguma forma de tratamento, vai ser concentrar o tratamento antes da operação. Quer dizer, ele já estava enxergando esses trials andando, né? E já estava vendo resultados deles, né? Então, na verdade, quer dizer, a gente enxerga esses resultados e é isso, quer dizer, você vai vendo que vai mudando a evolução da doença para melhor. É comum, às vezes, a gente trabalha com estudantes, com residentes, e eles perguntam com frequência: doutor, a quimioterapia prévia e submeter esse doente à cirurgia, a técnica operatória na dissecção dos linfonodos é pior ou melhor? Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações da sua vivência. O doente que faz neoadjuvância e radioterapia, em esôfago também, se o procedimento cirúrgico, ele tecnicamente fica mais trabalhoso. Tem alguns casos de radioterapia em esôfago que parece que não fizeram nada. Você faz alguns e parece que não fizeram nada. Tem outros que têm uma fibrose razoável e tem alguns que têm uma enorme fibrose. E isso você não identifica tão claramente, né? O que a gente identifica, sim, se passa muito tempo dessa rádio, a gente tem que operar naquela janela de 4 a 8 semanas. Passou de 12 semanas, você pode esquecer que a cirurgia vai ser muito mais difícil, mesmo com 41. E às vezes a gente se surpreende de operar com 50 e com 50 casos bons, precocemente. Mas 41 é melhor que 50, que é o esquema do CROSS, e operar até 800 semanas é muito melhor. Então, se tem que fazer, vamos fazer certinho como, na verdade, o CROSS não foi criado, esse 41 do nada. Foi criado exatamente baseado nisso. Não atrapalhar o tratamento cirúrgico. Quer dizer, dar o melhor do tratamento rádio, químio, terápico e cirúrgico para o paciente. Então, a conjunção disso foi muito bem assim, amarrado. E uma outra pergunta? Então, tecnicamente é isso. Tecnicamente, na minha tese de livre docência, que eu mostrei alguns resultados, na verdade, desses 107 casos, nós excluímos 7 pacientes que tiveram neoadjuvância e que operaram depois dessas 12 semanas. E que fizeram, e a linfadenectomia era absolutamente inadequada. Ou seja, foi o fator mais relacionado a uma neoadjuvância operada tardiamente a uma cirurgia inadequada. E como a proposta era avaliar os casos dessa cirurgia tecnicamente adequada, eles foram excluídos, foram relatados na tese, estão lá escritos claramente o porquê eles foram, cada caso foi excluído, exatamente por isso. Quer dizer, a radio e quimioterapia e o time do procedimento retardaram e inviabilizaram a completar o tratamento adequado. A gente pode abrir, Felipe, tem alguma coisa a comentar sobre o procedimento em si, se tornou-se... Com certeza. O paciente foi operado nesse período, né, 4 semanas,
Ele terminou em torno de 30 dias após o término do terceiro ciclo. E o paciente era magro e a linfadenectomia foi feita facilmente. Uns planos bem definidos, não houve dificuldade, até por conta desse motivo, né, de ter sido feito no período adequado. A cirurgia foi sem intercorrências, teve uma boa evolução e o resultado, por enquanto, está caminhando ainda, mas está sendo satisfatório. Alguém quer fazer alguma consideração, professor Carneiro? Ou... Então, quer passar o microfone lá para... Já que não fazer uma pergunta para mim, já estava com vergonha de perguntar. Não, por favor, pergunte, porque para isso a gente está aqui. E com relação a essa pergunta também, queria dizer boa tarde, eu sou acadêmica de enfermagem e eu estou muito feliz por estar aqui, né, adquirindo conhecimento e principalmente porque vejo como vocês trabalham, vocês colegas médicos, no caso. E a minha pergunta é com relação a linfadenectomia, é isso? Isso, linfadenectomia. Certo. Eu aprendi a pegar uma matéria chamada... Esqueci agora. Tô nervosa. Desculpa. Uma matéria chamada... Alguém pode me ajudar aí? Não. Com a imunologia. E a gente descobre que os linfônodos ele é responsável pelo sistema imunológico. Se ocorre a retirada deles, não ia abaixar a nossa imunologia? É que a gente tem alguns milhões deles no corpo, milhares, né? Então quando a gente tira meia dúzia não vai fazer muita diferença. Tira uns 20 ou 30 e sobraram outros 150 mil, não faz diferença, né? Que nem num saco de arroz a gente tirar um punhadinho, não vai fazer muita diferença. Ok, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Com relação à esofagectomia, não estava... Fala no microfone. Boa tarde, eu sou Diego, sou residente de cirurgia oncológica lá do INI. E assim, eu não sei se você abordou esse tema, porque eu cheguei um pouco tarde, porque eu vim de Recife, enfim. A linfadenectomia da esofagectomia, você ainda faz o tempo cervical ou só faz thorácico e abdominal? Depende muito. Eu não entrei exatamente nesse mérito, até mesmo porque o filme não rodou, vou tentar rodar amanhã, talvez, para a gente ver esses passos técnicos. Mas existe no Japão essa questão dos 3 campos com tempo cervical extenso, com linfadenectomia supraclavicular, etc., é muito arraigado na escola japonesa. Mas muitos grupos já perceberam que eles devam ser modulados na medida da necessidade. Então, para os tumores distais e médios esofágicos, a tendência é a limpeza boa da cadeia dos recorrentes, que alguns grupos até chamam de 2 pulos, 2 campos mais, alguma coisa assim. E reservando linfadenectomias mais ampliadas para a região cervical, no terço superior torácico ou mesmo tumor cervical. Então, eu acho que a adequação da linfadenectomia, de acordo com a topografia tumoral, que a gente faz no câncer da cardia pela classificação de Sievert, mas também faz no câncer de esôfago, de acordo com a localização do tumor cervical, torácico, alto, médio, baixo e abdominal, é de grande relevância também. Então a gente já faz essa adequação. A gente tira a cadeia, quando o tumor, o adenocarcinoma, é do esôfago distal, né, adenocarcinoma, a gente faz a linfadenectomia até os infracarinais e eventualmente dos peritraqueais baixos. Quando é do SEC até a carina, a gente faz a cadeia dos recorrentes. E só quando é um tumor alto torácico é que a gente se anima de fazer uma coisa maior na região alta. Mas esses são poucos casos. Nessa mesa,
colocar ele para falar um pouquinho. Rodrigo, a gente está discutindo muito sobre o paciente portador de estômago, câncer de estômago e de esôfago, né, que vai fazer uma neoadjuvância, mas que tem a possibilidade de ser operado. E, infelizmente, essa não é bem a nossa realidade aqui no estado. A maioria dos pacientes com câncer de esôfago, principalmente, não vou falar de estômago, mas de esôfago, que nós recebemos, são pacientes que não vão ser submetidos à cirurgia. Eles vão fazer, geralmente, radioquimioterapia exclusiva. E eu queria, já antecipando um pouquinho, que eu sei que você vai falar mais na frente, queria que você falasse um pouquinho desse tipo de tratamento, principalmente com a utilização de alta tecnologia, de volumes a serem irradiados. O que é que a alta tecnologia veio oferecer para a gente nesses casos, para esses pacientes, para melhorar esses resultados? Se a gente pensa em um tratamento exclusivo, vamos pensar um pouco mais até paliativo, né? Assim, a alta tecnologia, quando a gente vai fazer como pós-operatório, você tem menos do que D2, enfim, ou margem comprometida, realmente o problema é, como a gente já conversou, os atlas para definição de linfonodos, ok, a gente tem todos eles. Tem até delineamento automático hoje nos softwares. Mas se vem uma margem positiva, por exemplo, você não sabe onde está, né? O cirurgião às vezes não deixa clipe, enfim, às vezes é difícil de identificar no intraoperatório se tem margem ou não. Então, no cenário pós-operatório, realmente fica bem complexo para a radioterapia, para delinear um volume, e aí a gente se pergunta em quanto a tecnologia pode ajudar. Em um cenário que você vai fazer um tratamento exclusivo, na tentativa de melhorar a qualidade de vida, enfim, o que a gente sabe é que a mais alta tecnologia, como o MRT, por exemplo, ela reduz a toxicidade de outros órgãos. Você consegue reduzir, se você for pensar que já é um paciente espoliado, debilitado, malnutrido, enfim, a gente acaba trazendo menos complicações para outros órgãos vitais. Na apresentação eu vou mostrar quando é que você consegue ganho efetivo. Não que isso seja standard, não é que você tem que fazer sempre com IMRT, não. Mas tem situações que você faz um planejamento com 3D e os critérios de segurança não fecham. A gente tem constraints, né, que são... a radioterapia hoje está ficando muito informatizada, é quase como programar um avião, ele voa sozinho, pousa sozinho. Então, quando a gente vai fazer uma programação de qualidade, você tem itens que você tem que preencher, sabendo que você vai ter menos de 5% de complicação importante para aquele paciente. Então a gente basicamente converte para IMRT quando não se consegue fechar esses itens de segurança. E invariavelmente a gente consegue fechar alguma coisa com IMRT. É impressionante como ele dá muitos graus de liberdade. Não em chance de controle, porque o escalonamento de dose não foi confirmado, a gente não tem dados para fazer isso, mas na redução da toxicidade. E reduzindo a toxicidade, você pode inferir que ele pode tolerar muito mais o tratamento quimioterápico do que a contrapartida quando tem muita toxicidade. Aqui encerra essa mesa e já passa para o tema seguinte, né? Tem mais algum caso, Felipe? Não. Obrigado a todos. Vamos já para a próxima.